Falei, cara, esse cara não chamou todo mundo na frente e não me chamou. Falei, Jesus, você não existe. Cara, eu creio que tem o livre-arbítrio de você escolher Jesus ou não. O mundo ou o caminho do reino dos céus de Jesus. Quando você escolhe Jesus, ele vai matar a tua carne e os teus sonhos. E ele matou muitos sonhos meus. Mas aqueles sonhos não me traziam paz e nem felicidade. E vivendo o propósito dele, sem ver ainda muitos sonhos não tornarem realidade, eu tenho paz. Isso eu não troco por nada. A paz, cara. A paz que excede o entendimento do homem. É uma paz que você não consegue explicar com palavras humanas. Então, essa paz, o que ele me livrou da cadeira de rodas e de uma cama, o que ele me curou, o que ele libertou os meus filhos de nascerem enfermos, que eu tenho muitos testemunhos. Então, isso não tem preço, não tem como eu voltar atrás. Para mim não existe, porque Deus, ele diz na palavra que ele não se agrada daquele que retrocede para trás. Ele não se agrada. Então, não tem como retroceder. Não tem como retroceder para trás depois que você conhecer o amor verdadeiro de Jesus. Não tem como, cara. E o que aconteceu que você... Eu estava lendo o seu livro, mas o que aconteceu? Explica aqui. Você quase com a cadeira de rodas. Como que foi? É assim, te livrou, na verdade. No dia que eu conheci Jesus, eu recebi uma palavra de um homem. E eu tinha pensado naquele dia, falei, Deus, me dê uma mulher dos meus sonhos, eu não quero divorciar como meu pai e minha mãe, eu quero ter uma família de verdade vinda de você, cura minha depressão, meus pânicos, meus medos, eu tomava remédio na época, se apresenta para mim. E eu cheguei até uma igrejinha depois da academia com os brothers meus e tal, e um brother meu dentro do carro que eu tinha acabado de conhecer tinha contado que ele era ateu. Ele tinha sofrido um acidente e ficou na cadeira de rodas e numa cama por 6 meses. E daí eu fiquei impactado com aquilo. Aí ele falou que a mãe dele era crente e os médicos disseram que ele nunca mais ia voltar a andar. E ele foi curado. Ele era ateu, cara. Ele não acreditava em Deus. Eu fiquei impactado com aquilo. Porque eu era fisioterapeuta, eu me formei. Eu sabia a lesão que o cara tinha, que era impossível ele voltar a andar. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fomos lá nessa igrejinha. E chegando lá nessa igrejinha, cara, tinha um pastor da Bahia, um negão pregando lá na frente, todo louco. Falei, que é isso aí? Eu vou embora daqui. Eu achei loucura, porque, igual eu falei, cara, o agir de Deus é loucura, irmão. E aí eu falei, cara, esse cara não chamou todo mundo na frente e não me chamou. Eu falei, Jesus, você não existe. Só que na hora que eu abri os olhos, ele me chamou e ele bateu no meu peito, estava de olho fechado. Nem sei como é que eu cheguei lá na frente. Aí Jesus tomou ele no espírito e falou na boca dele e disse, filho meu, eu te livrei da cadeira de rodas e de uma cama e de tantos males que não chegou aos teus pensamentos. Porque tu não é um homem para ficar na cadeira de rodas e numa cama. Porque eu te ungi antes que tu nasceste e te fiz profeta e ministro da minha palavra. Eu te unjo hoje, curo todos os traumas do teu coração, a tua depressão, teus medos, teu pânico. E eu darei a mulher que tu queres para tu ver o meu poder. Eu sentei na cadeira. E quando o cara orou isso, cara, o Espírito de Deus usou ele, eu lembrei de tudo, que homens apontaram a arma para mim, não funcionou, atiraram e não funcionou a arma. Eu lembrei de brigas, de lutas, que eu era encrenqueiro, que Deus me livrou diversas vezes de acidentes de skate, que eu andava de skate, caí em Ralph sem capacete e bati a cabeça, fiquei com edema cerebral, não tive traumatismo, fiquei 2 noites internado. Então aquilo eu fui lembrando várias vezes que eu dormi no volante embriagado, no morro de praias, e Deus me acordava, eu estava no meio do canteiro, no morro, assim, brother. E eu nem sabia como é que eu cheguei em casa. E Deus fez eu lembrar tudo quando ele disse, eu te livrei da cadeira de rodas e de uma cama. E toda vez que eu tô mal, eu quero desistir de pregar para as pessoas, de orar, porque, cara, é muito difícil você orar para alguém e você receber ingratidão em troca. Não que você precisa do dinheiro daquela pessoa. Pô, aquela pessoa nem às vezes ligar para você e falar, ô, brother, Ed, obrigado, cara. Deus me curou, nem me dá um abraço. Ô, cara, eu quero te dar um presente, vou te mandar uma caixa de chocolate aí, bro. Sabe, não é a coisa material, não é o dinheiro, é a ingratidão, bro. Isso às vezes me matava, e me mata até hoje, muitas das vezes. E Deus sempre me lembra, quando eu tô na rua, eu tô triste desse jeito, quero desistir, passa um cara na cadeira de rodas, brother. E ele me faz lembrar do que ele me livrou. Aí ele fala, continua. Seja forte, corajoso. Eu sou contigo. Continua fazendo. Olha o que eu te livrei. Era pra você ser aquele jeito lá. Muitas vezes ele fez isso comigo. Ele torna lembrar de onde ele te tirou, né? Mas é isso que acontece hoje até com a gente, né? Sim, é muito louco. A gente começa a pensar tudo que ele livrou. Ele te lembra de onde ele te tirou, né, cara? Você não pode esquecer de onde ele te tirou.
Por isso que a gente faz um exercício de toda hora revisitar os nossos testemunhos, porque aviva você, né? Claro, ele faz o testemunho você se conectar de novo e perceber que, poxa, eu tô reclamando aqui, mas peraí. Nem era pra mim estar aqui. Por isso, não era pra eu estar aqui. Aí, ó. Entendeu? Essa é a parada.